Vamos passar pela Semana Mundial de Combate ao Colesterol, que ainda é um problema sério no nosso país. Por mais que a gente fale da importância de uma boa alimentação e da atividade física, tem outros fatores relacionados. Nós vamos falar mais sobre o assunto com o médico clínico e também geriatra, Dr. Fernando Mataracetti. Fernando, muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço. Realmente o colesterol didaticamente ele é dividido em bom e ruim. E a gente ainda às vezes não menciona tanto na hora de explicar sobre esses dois colesteróis, mas existe o triglicérides também. Então, quando nós vamos avaliar um paciente, nós temos atenção para os três tipos mais importantes nessa avaliação, que é o LDL, conhecido como colesterol ruim, o HDL, conhecido como colesterol bom, e o triglicérides, que depois vou explicar um pouquinho, ele tem alguma diferença em relação aos outros dois colesteróis. Basicamente, entre bom e ruim, a diferença é que o ruim ele vai se depositando nos vasos sanguíneos e leva as famosas plaquinhas de colesterol, enquanto o bom faz o efeito inverso, diminui essa deposição do colesterol, permanecendo um indivíduo mais saudável, com menos riscos de eventos cardiovasculares. Só em relação à alimentação, rapidamente também, até porque o nosso tempo é curto. Onde que a gente encontra? Que tipo de alimento a gente encontra o que é bom e aquilo que é ruim? O colesterol, ele basicamente, uma característica dele é que ele é ingerido pela nossa dieta. Então, o colesterol ruim, ele é ingerido através, principalmente, dos ácidos graxos saturados. Então, a gente tem aí o exemplo, os embutidos, a gordura visível das carnes, a pele do frango, a pele do peixe. Já o colesterol bom, o HDL, é basicamente através dos ácidos oleicos, que um exemplo clássico é o azeite de oliva. As castanhas também? As castanhas também, as castanhas são ácidos graxos poliinsaturados e também fazem parte de uma dieta, depois que a gente pode tocar um pouquinho, recomendável como saudável. O que a gente pode falar de fatores genéticos em relação ao colesterol? Tem alguma preocupação maior se tem algum caso na família? Sim, sim. Hoje a gente sabe que a maioria das causas de aumento de colesterol, elas são multifatoriais, ou seja, faz parte da nossa dieta, de hábitos irregulares de vida, mas também de componentes genéticos. Existem as hipercolesterolemias familiares, que têm uma genética mais forte, e quando a gente tem casos de familiares com níveis muito altos, níveis detectados precocemente, a gente tem que fazer essa investigação genética. Mas na maioria das vezes, mesmo aquele que tem hábitos errôneos, ele tem algum fator genético que altera essa produção do colesterol. Daí a necessidade de, muitas vezes, além das mudanças dos hábitos, a gente associar o medicamento. O que a gente pode fazer de relação à idade e ao sexo também? Principalmente com o passar dos anos. A gente sabe que, naturalmente, depois de uma certa idade, a gente começa a ter algumas complicações maiores. Teria, talvez, efeitos cumulativos aí, à medida que a gente vai vivendo mais? Sim, o colesterol, por ele estar associado às doenças cardiovasculares, quanto mais anos de vida com colesterol desregulado, vamos chamar assim o termo, maior a chance dele ter depositado nas minhas artérias e maior o risco de eu ter complicações disso. Infarto, derrame, etc. Então, eu tenho que cuidar ao longo da vida toda. Em específico, em relação à idade e sexo, o que acontece é as mulheres na pós-menopausa, devido à baixa estrogênio que elas tendem nesta fase da vida, a ter um aumento do colesterol ruim. As que têm tendência que isso seja um aumento de forma que precisa ser tratado, tem que ser abordado. Muitas vezes esse aumento continua ainda dentro da faixa da normalidade, não precisa de nenhum tratamento. Uma particularidade em relação aos idosos, hoje se discute muito assim, até que idade tratar o colesterol, né? Recentemente nós tivemos a última publicação da Sociedade Brasileira de Cardiologia das Diretrizes, e o que é recomendado é, até os 75 anos, trata-se igual ao adulto jovem. Após os 75 anos, tem que ser individualizado. Se aquele indivíduo realmente tem uma lesão, se ele já teve um evento, que é o famoso perfil de risco, para definir a necessidade de tratamento. A gente sabe que o ideal é cuidar ao longo da vida. E que nem sempre o colesterol ruim, por exemplo, ele vai dar características ou sintomas ali no primeiro momento. Mas quando a gente deve procurar o especialista? Ou se nos exames de rotina a gente já consegue identificar esses elementos que levem a um colesterol ruim? Sim, hoje recomenda-se nada de forma rígida e formal, mas que todas as pessoas ali por volta da quarta, quinta década de vida, que começam a aumentar os fatores de risco das doenças crônicas, façam seu check-up anual. As mulheres, às vezes, com o ginecologista, os homens com o clínico, com o geriatra, com o cardiologista. E nessas triagens sempre são avaliados os lípidos, os colesteróis. E aí sim, detectada uma alteração, tem que ser referenciado para um profissional
que esteja habituado a tratar, né, a dislipidemia, que é o aumento do colesterol, para que seja calculado o risco daquele paciente e a necessidade de tratamento, seja com modificação de estilo de vida, seja com medicamento. Ou, na melhor da forma, as duas coisas associadas. Juntas, com certeza. Fernando, olha, muito obrigado mais uma vez pelas informações. Espero contar com você sempre aqui com a gente. É um prazer, eu que agradeço.